Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos um fortalecimento para a nossa fé. Nestes dias temos falado sobre a formação da igreja. Vemos no livro de Atos, não é? Quais foram os acontecimentos, os elementos que foram primordiais, né, para trazer realmente essa estrutura da igreja, que foram os apóstolos e depois deles os seus discípulos, pessoas que foram aprendendo e seguiram acompanhando os apóstolos, no caso do apóstolo Paulo, por exemplo, através das suas viagens, não é? E nós estamos aqui no capítulo 15, do verso 22 até o verso 29, está escrito: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações! Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como de sangue, de carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Então nós vemos aqui a decisão, não é? Que é o juntamento que os apóstolos, que aquele concílio teve e que foi levado até Antioquia. Porque o que estava acontecendo nesse momento? Os recém-convertidos gentios estavam sendo perturbados por alguns judeus que estavam exigindo que eles continuassem nas práticas, não é, dos costumes judaicos, para que eles então fossem salvos. A salvação deles só seria validada se eles continuassem com os costumes judaicos, não é? E os apóstolos se reuniram, não é? E eles decidiram realmente a necessidade de levar o ensinamento da doutrina de Cristo, do Evangelho das Boas Novas, da salvação pela graça, não é verdade? Mas que eles não fossem sobrecarregados com as ordenanças que os judeus estavam colocando sobre eles. Então eles se juntaram aqui e Paulo e Barnabé foram responsabilizados de levar até eles 2 discípulos, que eram homens notáveis, segundo nós vimos aqui no verso 22. Barsabás, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então aqui eu paro para perceber que aquelas pessoas que eram eleitas para dar seguimento ao ministério e levar a doutrina, as decisões da igreja, não eram pessoas comuns, como se elas não tivessem compromisso com a igreja, como se elas não estivessem assumindo o evangelho. Então, estas pessoas, Silas e Judas, foram enviados realmente para que eles fossem até os cristãos de Antioquia, a fim de levar a eles a mensagem da decisão que os apóstolos tomaram. Veja que coisa interessante. A igreja faz qualquer coisa, decide qualquer coisa, se move por qualquer pensamento humano ou filosofia social? É evidente que não. Tanto que você viu a carta que eles escreveram, não é? Mas depois algo muito interessante está no verso 28, quando está escrito: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. O que eu quero chamar a atenção aqui? Veja a importância, pois a direção da igreja primitiva era do Espírito Santo. Pois pareceu bem ao Espírito Santo depois a nós. Não foi ao contrário. Não foi depois de uma decisão nossa, né? Foi a decisão do Espírito Santo e depois a nossa decisão.
Então, as pessoas, os líderes da igreja naquele tempo, eram submissos à orientação do Espírito e, evidentemente, aos ensinamentos de Cristo. Então, Judas e Silas tinham essa responsabilidade de levar para a igreja realmente as palavras dos apóstolos. Então, preste atenção nisso. Veja que momento é esse aqui de Atos. Veja que momento é esse aqui da igreja primitiva. Se haviam e aconteciam milagres, se haviam realmente um movimento sobrenatural de Deus, é evidente que sim. Mas a ênfase e a grande importância é que a igreja, os irmãos recém-convertidos, quer judeus, quer gentios, assimilassem, aprendessem, entendessem as doutrinas de Cristo com relação àquilo que é pecado, aquilo que é graça, aquilo que é salvação, aquilo que é realmente a transformação de uma vida. Então, o reino, não é? E todas estas coisas que Jesus veio trazer. Então, essa necessidade era muito grande e as igrejas então estavam crescendo, aprendendo a palavra. Então, com relação a costumes, com relação àquelas coisas que eles estavam exigindo, aí eles disseram que seria bom que eles se abstivessem de coisas sacrificadas a ídolos, claro, bem como sangue de carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Então, veja só, havia uma preocupação de que aquelas pessoas tivessem realmente uma saúde espiritual e não apenas uma força de ritual, não é? De cerimonial. Como se a cerimônia e o ritual fosse algo mais importante do que a mudança do ser. Gostaria que você entendesse isso e meditasse, porque os ensinamentos seguintes de toda a palavra, você vai perceber, seja nas cartas do apóstolo Paulo, ou de João, ou de Tiago, ou de Judas, essa preocupação de que a igreja permanecesse firme e fiel, né, mesmo diante das perseguições e tribulações, à doutrina verdadeira do Evangelho de Cristo. Então que você tenha reforçado a sua fé nesse entendimento e fique firme, sabendo que realmente esse é o tempo de nós firmarmos os nossos passos nesse evangelho que é a verdade de Cristo, para que nós não nos confundamos e vamos perecer através de cerimoniais, costumes, religiosidades, legalismos, mas a firmeza da verdade de Cristo esteja em todos nós. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme.